Vou te ensinar agora um super macetinho para você sempre saber se tem crase ou não em todos os casos de crase. Quer ver os macetinhos? Olha só isso. Primeira coisa, crase é antes de palavra feminina, não é? A gente já sabe disso. Se a gente tirar essa palavra feminina, o que acontece? Ou vai ficar ó, ou vai ficar ao. Quer ver? Fui à praia. Opa, praia, eu posso ir em outro lugar. Eu posso ir ao cemitério. Eu posso ir ao shopping. Eu posso ir ao colégio. Então, se eu falei ao, o que quer dizer? Que existe uma preposição a e existe um artigo o. Se tem preposição mais artigo, existe crase. Então, por isso aqui, ó, a letra B é nosso gabarito. Quando você tira a palavra praia, que é feminina, e colocou uma masculina, ficou ao, crase. Se ficasse só ó, tá? Fui ó shopping, tivesse ficado só ó, seria apenas o artigo e não teria crase. Esse macete serve para tudo. Mas não é só esse macete não, vou te ensinar outros macetes aqui. Quer ver? Ó, gabarito B. Questão número 2. Entreguei o presente a aniversariante. Entreguei o presente ao professor. Entreguei o presente ao fulano, ao João. Entreguei o presente ao meu amigo. Entreguei o presente ao meu pai. Ninguém fala, entreguei o presente ao João. Senão o João seria o presente. Então, se eu falei ao, aqui temos um A craseado. Viu como é que ficou fácil resolver essa questão? Então, gabarito nosso aqui de novo, alternativa B. Outra alternativa agora, pausa o vídeo e responda antes de mim. E depois dá uma olhadinha na resposta. Vamos olhar aqui então. Vamos pressupor que você já pausou o vídeo, já respondeu sozinho. E vamos ver se vai dar certo agora. O show vai começar às 20 horas. Opa, já deu mais 20. Não dá para me trocar por palavra masculina. Aí vem o nosso segundo macetinho. Presta atenção. Toda vez que a gente fala de horas exatas, tá? Não pode ser qualquer hora, não. Tem que ser uma hora exata, tá? Se fala de qualquer hora, não dá certo. A gente vai colocar crase, tá? Olha só. Então aqui temos uma crase. Numeral em geral, você não coloca crase antes dele. Mas se te falar de hora, você é obrigado a pôr. Existe uma tal de crase facultativa, já ouviu falar? É quando você pode pôr ou não pôr e a questão continua certa. Quando a gente vai usar crase facultativa? Quando estiver falando de quilômetros, metros, centímetros, ou seja, falando de distância. Então, se tiver lá 2 metros, 3 metros, 7 centímetros, não importa, você pode pôr crase também nesse caso ou não pôr crase. Distância é facultativa. Então, vou colocar aqui, ó, distância, a crase é facultativa. Falou de hora, a crase é obrigatória. Qualquer outro tipo de número, a crase é proibida. Ok? Então, o nosso gabarito aqui é a B. Vamos pegar, é isso mesmo? É a B, porque aqui tem crase. Vamos pegar mais uma questão? Olha só essa aqui. Olha só que bacana essa questãozinha. Minha tia viajou a Paris. Olha, essa aqui vai ser a nossa terceira dica aqui de crase. Se minha tia viajou a Paris, ela voltou de Paris. Então, ela voltou de. Toda vez que voltar de, não vai ter crase. Por exemplo, vou à Alemanha. Volto da Alemanha. Então, vou à Alemanha, tem crase. Viajou à Alemanha. E voltou da Alemanha, tem crase. Vou a São Paulo. Volto de São Paulo. Viajo a São Paulo. Volto de São Paulo. São Paulo não tem crase. Mas se eu falar da Bahia, viajou à Bahia. Aí tem crase, porque eu voltei da Bahia. Se eu voltar da, tem crase. Tá? Por quê? O que é da? É de mais a. E o que é de? É uma preposição. O que é a? É um artigo.
Então, dá é uma preposição mais um artigo, aí vira a crase. Você não vai errar mais essa, não é verdade? Olha só, então, gabarito nosso, alternativa A. E aí, você tirando foto aí da Torre Eiffel. Mais uma questãozinha para a gente não errar mais crase. Ela se dedicou... Opa, estudo é uma palavra masculina. Palavras masculinas, antes dela não tem crase. Olha, crase é proibida antes de palavra masculina, antes de numeral que não seja hora ou distância, antes de pronome, tá? Pronomes de tratamento, eu, tu, eles, nós, vós, eles. Tá legal? Esses casos, verbos no infinitivo, estudar, amar, falar, não tem crase. Tá? Aqui temos uma palavra masculina. Tá? O que é crase? É a junção de a mais a, não é? A preposição a mais o artigo a virou crase. Se a palavra é masculina, também a gente tem a preposição a mais o artigo o. Masculino é com o. Então vai ficar ao. Já notou que então a crase é o feminino de ao. Ele se dedicou ao estudo. Então, alternativa C. Se não fosse estudo, se fosse ele dedicou dedicou uma coisa feminina, ele dedicou show masculino, show, ele dedicou estudo a estudar. Não, mas estudar é um verbo, também não tem, tá? Se fosse uma feminina, seria a craseado. É uma masculina, é ao. É só isso que você tem que saber. O gabarito aqui, alternativa C. Vamos fazer mais uma questãozinha, então, para a gente gabaritar esse final da prova. No meu redação, seria a minha redação. Por que falou meu redação? Né? É na minha redação. Redação feminina, então já está errado aí logo no começo. No meu redação, eu me refiro ao quê? A aluna. Eu me refiro ao João. Eu me refiro ao professor. Na minha redação, eu estou falando sobre o professor. Então, eu estou me referindo ao professor. Se ao, então aqui, ó, temos um A craseado. Tá? Então, gabarito aqui, alternativa B. Tá legal? Então, nisso aqui, a gente já resumiu crase para você, tá? O que é crase? Ó, uma preposição a mais um artigo a. E aí virou crase, tá? Só acontece antes de palavras femininas, tá? O masculino dela é o ao. Então, se você quer saber se tem crase, a primeira coisa é trocar a feminina por masculina. Se ficou ao, tem crase. Se ficou ó, não tem crase. Outra coisa que tem que guardar para mim, crases proibidas, palavras masculinas, verbos, pronomes, sem crase nenhuma delas. Tá? Crase facultativa é quando estiver falando numeral não pode ter crase, mas se falar de hora, tem crase, é obrigatória. Se falar de distância, a crase é facultativa, põe se eu quiser. E outro caso de crase facultativa, pronome possessivo feminino. É um caso que pronome funciona. Minha caneta, sua caneta, tua caneta, nossa caneta. Tá vendo? Isso tudo tem posse de caneta. Se quiser colocar crase, você coloca. Se você não quiser colocar crase, você não coloca. Tá tudo bem, tá certinho a nossa questão. E aí, você gostou da nossa aula de crase? Em menos de 10 minutos, você decorou todos os casos de crase. E aí, me fala pra mim, qual que é o próximo tema da nossa próxima aula?